senhor Anderson Aparecido Pereira, líder de grupo da Manrumel Brasil, para apresentar o projeto de GMC, aumentar a produtividade na montagem de dutos de ar limpo. Boa tarde. Meu nome é Anderson, estou aqui representando a empresa Manfilter, mas com o tema de aumento da produtividade na montagem de dutos de ar limpo, baseado no takt time do cliente. Um pouco sobre a Manrumel. É uma empresa alemã com a sua principal sede localizada na cidade de Ludwigsburgo e instalada no Brasil em 1954 na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Em 2008, a sua segunda unidade em Manaus e a nossa unidade em Contagem, inaugurada em 2009 e sendo transferida para Betim, Minas Gerais, em 2013, onde é a nossa localização hoje. Dispomos hoje de 57 funcionários, sendo 1.350 espalhados por todas as unidades de Betim, Indaiatuba e Manaus, e o nosso principal produto é sistema de filtragem de ar automotivo. Sobre a metodologia Kaizen que nós aplicamos na empresa, nós temos alguns tipos, sendo ele o primeiro, o BIS, que é uma boas ideias, sugestões ou soluções, que são a maioria delas elaboradas pelos operadores de produção, onde eles preenchem um formulário, entregam para os seus gestores, e esses avaliam, validam e aprovam e implementam essas ideias. Esses funcionários são beneficiados com alguns mandos, que é uma moeda interna da empresa, que eles podem trocar por vale-brindes nos sites de compras. No final do ano, esses colaboradores ainda continuam acumulando pontos que podem ser trocados que podem ser sorteados até com um automóvel, 2 motos e alguns equipamentos eletroeletrônicos. Temos também a Blitz Kaizen, que é um Kaizen realizado de 2 a 3 dias, e o Kaizen de 1 semana, que é esse Kaizen que a gente vai estar mostrando para vocês agora. Então, falando um pouquinho sobre o Kaizen, a metodologia Kaizen, no primeiro dia, a gente faz um treinamento para os colaboradores. No segundo dia é o dia da descoberta, onde nós vamos lá no Gemba e analisamos as possíveis melhorias que podemos atingir. No terceiro dia, nós fazemos a implementação. No quarto dia, nós fazemos a validação do novo processo. E no quinto dia, a gente faz a revisão, faz a implementação, treinamento e uma celebração. Nessa área modelo que nós escolhemos, que é o duto limpo, nós fizemos o estudo do VSM. E lá a gente identifica desde a entrada da matéria-prima, a produção, até chegar no produto final. Análise das perdas. Primeiramente, o que nós temos que fazer, antes de fazer qualquer trabalho de Kaizen, de melhoria de produtividade, é analisar o tempo TACT. Que o tempo TACT é o tempo disponível que nós temos pela demanda do cliente. Isso vai ditar para nós o ritmo que nós devemos ter na produção. Nessa análise, a gente pode observar um muri no primeiro operador, que é uma sobrecarga que ele tem nessa primeira operação. O murar, que é o desbalanceamento entre as operações. A gente pode ver que o operador 2 ele trabalha menos que o tempo TACT do tempo 1, do operador 1. E o mudar, que são os 7 desperdícios. Na MAN, nós criamos um personagem chamado Ed Mota. Esse personagem, ele facilita o entendimento e o treinamento para os novos colaboradores. Então é o estoque, defeito, espera, movimentação, operações desnecessárias, transporte e o aguardar e esperar. Nessa análise TCO e TCM, que é o tempo de ciclo do operador, o tempo de ciclo de máquina, nós identificamos os defeitos, espera e operações. E nós também temos um curso que a gente vai explicar um pouquinho para frente, que é um curso de inspeção, onde a gente enxerga aí os defeitos como defeitos e também operações desnecessárias. Essa área modelo, né, que nós escolhemos, que é o duto limpo, uma visão aí da área. Esse é o time, o Bruno Juvencio, analista da qualidade, o Rafael Cunha, o coordenador, o Anderson, que foi o grande responsável por esse projeto, que puxou como líder do grupo, e também o líder da produção desse item.
e eu como responsável pela fábrica. E aí, como os outros já apresentaram, nós temos que fazer o Gemba, ir ao Gemba e fazer o Gemba Genbutsu, que é olhar como que está a situação. Na aplicação ainda da metodologia, nós temos aqui, nós analisamos, né, fizemos o TCO e o TCM, analisamos o gráfico de trabalho padronizado, que nós já tínhamos nessa área, e também analisamos a instrução visual de trabalho. Temos os 5W com H, identificamos aí o que, o porquê, o quando, identificamos o problema de atendimento devido ao desbalanceamento das operações, desperdício e o custo com inspeções. Para vocês entenderem aí, né? Nós temos aí o operador 1 fazendo essa operação em duas máquinas, com o tempo TACT aí de mais ou menos TCO, de 65 segundos. O operador 2 trabalhando num tempo de ciclo aí de 35 segundos mais ou menos. Os dois trabalhando abaixo do tempo TACT do cliente. E essas peças eram enviadas para uma empresa, dentro da MAN mesmo, para fazer uma inspeção geral, para garantir a qualidade das peças. Então você pode ver que se a gente fosse eliminar, colocar todas as operações em apenas um operador, a gente ia ultrapassar o tempo TACT e a gente não ia conseguir atender o cliente. Então nós tivemos que fazer um trabalho de melhoria. Quais foram os objetivos do projeto que o time traçou? Foi o balanceamento entre as operações, sempre atendendo o tempo TACT do cliente. Eliminar a sobrecarga do operador 1, reduzir ou eliminar as atividades que não agregam valor e reduzir e eliminar o custo da inspeção dessa empresa terceirizada, que estava impactando muito no nosso custo. Fizemos aí uma análise de Ishikawa, né, uma espinha de peixe, onde determinamos aí as principais causas. Para as principais causas aplicamos os 5 porquê e chegamos a algumas causas. Saíram 22 ações desse projeto. Lembrando que esse Kaizen é de uma semana, ou seja, nós temos que fazer todas as ações dentro dessa semana. Claro, temos algumas ações que nós chamamos de Kaizen 30 dias, que nós deixamos para 30 dias para serem resolvidos. O objetivo não é ter ações que demorem 60, 90, um ano. Se for dessa maneira, nós temos que pensar em outro tipo de metodologia para ser utilizada. Então essas ações foram implementadas todas na mesma semana. Algumas das ações que nós implementamos, só para resumir para vocês, então foi a mudança do layout. Então esse era o layout anterior, como nós já explicamos, trabalhando com 2 operadores e um operador no posto de inspeção. Como que ficou depois? Com a readequação do layout, nós conseguimos, e também com a eliminação de uma espera e de um retrabalho que nós tínhamos dentro da célula, nós conseguimos readequar e balancear a célula e trabalhar com apenas um operador atendendo o tempo TACT do cliente. O operador da MAN, ele foi transferido para essa inspeção das peças antes de enviar para o cliente. Nós mantemos ele ainda lá fazendo a inspeção até o mês de junho, porque como nós colocamos mais atividades para apenas um operador, para garantir que a peça não chegue não conforme para o cliente, nós colocamos uma barreira lá para não chegar a peça defeituosa para o cliente. Então, o plano é eliminar ou disponibilizar esse outro operador para outra área até o final de junho. Esse é o layout antes, o layout depois. Nós também nesse período passamos por uma organização da fábrica e colocamos epox no piso, então por isso que está esse destaque maior no depois. Algumas outras melhorias, esse era um dos principais motivos do retrabalho, que era uma rebarba que saía da pipeta, que nós chamamos. Então o time observou que a causa era o diâmetro da pipeta, então o diâmetro era 8, nós passamos para 6,5 e conseguimos resolver e eliminar o retrabalho que estava sobrecarregando o operador 1. Uma outra ação que nós implementamos foi um limitador que não existia antes, nós colocamos para eliminar a folga que tinha entre a peça e o berço. Duplicamos também, nós chamamos de stopper, que é um tampão, né?
que antes o operador ele ficava aguardando a máquina terminar o ciclo para depois ele retirar a peça, retirar o tampão, colocar na outra peça e colocar novamente na máquina. Então havia uma espera, então a gente eliminou essa espera criando simplesmente um outro tampão. Então enquanto a peça está sendo produzida, ele já prepara a próxima peça para produzir. Uma outra ação que nós implementamos foi a questão do abastecimento de componentes. O abastecimento de componentes era feito internamente, então a gente chama de intrusivo. Então o operador da logística ele entrava dentro da célula, atrapalhando até mesmo o operador para abastecer os componentes. Então nós fizemos uma adequação nesse layout, onde hoje o operador logístico ele abastece por fora da máquina. Instalamos também o Andon, porque essa é a principal máquina da fábrica e ela fica no fundo da fábrica, então sempre que havia alguma parada, havia um desperdício aí de caminhada do operador para encontrar o pessoal da preparação ou até mesmo o pessoal de manutenção. Então nós instalamos o Andon, até mesmo luminoso e também sonoro. Colocamos este Kanban de resfriamento de peça, porque a peça ela é soprada e ela tem que esperar um tempo para poder ser soldada. Então se o operador pegasse uma peça fora do fluxo, isso poderia gerar um problema e consequentemente um problema na solda. Então nós criamos esse Kanban, ele só pode pegar a peça a partir da linha amarela ali. Um grande ganho que nós tivemos junto com o nosso cliente final, nós entregávamos em caixa KLT e aí descobrimos também que o cliente final ele fazia um transbordo para a caixa 30F que nós chamamos. Então nós negociamos com o cliente, melhorou para nós e também para o cliente final, sem custo. Avaliação dos resultados, nós tínhamos antes trabalhando com 60 peças por hora, com 2 operadores trabalhando em 3 turnos. Após o Kaizen, nós vimos que não precisava trabalhar com 60 peças por hora. Com 58 peças por hora, nós atendíamos o TACT e ainda sobrava um tempo. Isso deu uma economia de R$83 mil no ano. E também eliminamos o custo de inspeção, porque agora a gente começou a analisar internamente e vai ser eliminado agora no mês de junho. Fizemos a parte de padronização, que é muito importante, a gente tem que criar padrões. Revisamos os padrões que nós já tínhamos e criamos que é um de resposta rápida, que é a questão de problemas. Quando você encontra algum tipo de problema, os operadores, o próprio preparador, ele tem uma sequência para seguir. Então, deu um problema de colapso, ele tem que analisar a matéria-prima primeiro, segundo passo, tem que analisar a temperatura e assim sucessivamente até chegar a chamar o departamento mais técnico. E também revisamos o gráfico do trabalho padronizado. Quanto à avaliação do benefício, então nós tivemos aí um benefício de essa redução do custo de inspeção, que era mais ou menos R$10 mil por mês, e depois e também a questão dos 3 operadores que foram disponibilizados para outra área, e tivemos aí um custo de R$2.257, porque nós aproveitamos alguns equipamentos, alguns suportes que nós tínhamos disponíveis numa outra área, numa outra célula que foi desativada. O restante nós fizemos internamente. Isso dá um BC de 91, ok? Então a gente agradece a participação nesse evento, desejamos a todos boa tarde e parabéns ao Anderson, ao Bruno, ao Rafael que não pôde estar aqui pelo trabalho executado, ok? Obrigado.